Olá, gente. Eu sou Susana Garcês, médica investidora, e ajudo mulheres médicas a colocar o dinheiro delas para dar plantão por elas. Sejam bem-vindas a mais uma live, né? Eu estou fazendo lives de aquecimento para a jornada doutora investidora. E na live de hoje a gente vai falar justamente sobre esse tema. Previdência privada pode ser um sabotador, tá? Como eu falo sobre sabotadores e aceleradores, agora pela manhã eu vou falar que previdência privada pode ser um sabotador. Mas por quê, né? Por que eu considero a previdência privada como um sabotador para a sua liberdade financeira? Vamos lá. É polêmica, né, gente? Por que eu considero a previdência privada como um sabotador para a sua independência financeira? Primeira coisa, a pessoa que ela não entende, né, como que ela vai construir a liberdade financeira dela, ela acredita que só fazendo a previdência privada tá ok. Eu cheguei a postar uma enquete que eu fiz lá no Telegram, né? E a enquete que eu fiz foi a seguinte, né? Quantas de vocês estão preocupadas e estão fazendo alguma coisa pela sua aposentadoria? E aí 80% colocou que estava, né, fazendo alguma coisa pela sua aposentadoria. Só que a maioria das pessoas, quando pensa em aposentadoria, o que ela pensa? Né? Uma previdência privada. Então, além de contribuir com o INSS, que isso é obrigatório, né? Quem não contribui precisa contribuir, a pessoa vai lá e complementa com uma previdência privada. E acha que está tudo bem dessa forma. E aí eu vou conversar com vocês sobre isso. Ter ou não ter uma previdência privada, né? Quem aí tem previdência privada? Vocês têm previdência privada? Né? Tem muitos médicos que têm previdência privada, né? Isso é errado? Isso é certo? O que vocês acham, né? Que isso é errado? É certo? É legal ter previdência ou não é? Eu comentei um pouco já sobre previdência, já fiz outras lives, mas a gente vai fazer de forma especial agora. Alguém sabe qual tipo de previdência que tem? Tipo, eu tenho previdência. Qual tipo de previdência você tem, né? Qual a taxa de administração que você paga? A sua previdência tem taxa de carregamento? A sua previdência é tributação regressiva ou progressiva? Quando a gente vai fazer, né, qualquer aquisição, a gente dá uma pesquisada, né? A gente entende o produto. Quando a gente vai comprar um carro, por exemplo, você pesquisa se ele é gasolina, se ele é diesel, se a marcha dele é automática, manual, o câmbio, se o carro gasta muita gasolina ou não, né? Se aquele carro é um carro para asfalto ou um carro para off-road, se aquele carro vai comportar a sua família, né? Ele é um carro pequeno, é um carro grande, qual bagageiro que você quer. Então, quando a gente vai fazer a aquisição de uma coisa como um carro, a gente faz essa pesquisa. Você vai em várias concessionárias, né? A não ser que você tenha a ideia de um carro que você quer. E aí você vai lá naquele carro, mas você já tem uma ideia que aquilo ele, né, condiz com as características que você quer de um carro. Mas aí, na hora de escolher uma previdência privada, muita gente não entende de nada, né? E aceita a primeira coisa que oferecem. Tipo, eu preciso de uma previdência e o meu banco me ligou me oferecendo uma previdência. Então, eu vou aceitar, né? Porque eu não estou fazendo nada pela minha aposentadoria, então eu vou aceitar essa previdência privada. E a partir do momento que você passa a pagar aquela previdência, você fica tranquila, né? Você se preocupa com a sua aposentadoria? Sim, eu pago uma previdência privada. E aí? Será que você sabe quanto você vai ter lá no final, na sua aposentadoria? O que mais acontece é as pessoas pagarem uma previdência privada sem terem a ideia do que vão acumular no final e sem terem a ideia do que aquilo vai retornar para ela lá no final. Né? Qual vai ser
a mensalidade vitalícia que você vai receber. Vocês têm essa consciência? Você faz a previdência privada nas cegas, gente. A maioria das pessoas fazem a previdência privada nas cegas, total. Tá? Então, a maioria das previdências, as previdências elas são feitas de certa forma que elas acompanham o perfil da pessoa. Então, eu vou fazer uma previdência. E aí, né, o banco, ele vai fazer uma previdência para você, ou conservadora, ou moderada, ou arrojada. Isso condiz onde o banco vai colocar aquele dinheiro. Eu quero uma previdência mais arrojada. Então, 70% desse dinheiro o banco pode aplicar ele em renda variável. Não, eu quero uma previdência mais conservadora. Então, o banco vai pegar aquele dinheiro e colocar em renda fixa, né? No Tesouro, no CDBs, em LCIs, certo? Então, o banco ele vai fazer investimentos com o seu dinheiro. Só o que acontece é que na previdência privada ele vai te cobrar uma taxa de administração para fazer isso. E também ele não tem aquele compromisso de rentabilidade com você. Por exemplo, eu contratei uma previdência privada com o retorno de rentabilidade de 4% ao ano. Se rendeu só 3%, o banco, olha, tá aí seus 3%, né, do que rendeu. E geralmente a maioria das previdências, né, quando alguém vai vender uma previdência para você, eles vendem uma previdência conservadora. E o que a previdência rende? Ela vai render próximo do CDI, né? Próximo da taxa Selic, que nós estamos na mínima histórica da taxa Selic, que é 2% ao ano. Então, a pessoa acredita que aquilo está sendo uma rentabilidade super legal, né? Um investimento super legal para a aposentadoria dela. Então, por isso que eu falo, né? Investir na previdência privada pode ser um sabotador para você, porque você confia, porque você não tem a consciência do que está sendo a previdência privada na sua estratégia. Agora, é errado ter previdência privada? Não, a gente vai ver que não, tá? Só que ela não pode ser a única coisa. A previdência privada não pode ser o único investimento e estou tranquila porque eu tenho uma previdência privada. Eu acho que esse é o problema, né, da maioria das pessoas, principalmente quando não entendem a lógica e não entendem o que essa rentabilidade da previdência representa na sua acumulação de patrimônio. Todas as vezes que eu faço aqueles cálculos de juros compostos que eu faço por aqui, eu sempre coloco rentabilidades de 0,5%, 0,8% ao mês, 1% ao mês, né? E aí você percebe que, juntando o tempo com uma melhor rentabilidade, você alcança, né, retornos bem altos. Porém, gente, a maioria das previdências, elas têm o perfil conservador, que vai te retornar próximo do CDI. E isso dá uma rentabilidade atual de 0,15% ao mês, tá? E aí entram muitas coisas aí nesse processo. Então, antes da gente falar dos tipos de previdência, que eu vou falar dos tipos de previdência, eu vou falar dos tipos de tributação, eu vou falar da taxa de administração, o que é a taxa de carregamento, né? Quando a gente precisa ter PGBL, quando precisa ter VGBL, qual a vantagem e a desvantagem, fiquem por aí que a gente vai falar sobre isso. Mas existe um problema quando as pessoas vão fazer previdência privada. E eu já vi isso acontecer várias vezes, tá, gente? Várias vezes. Antes da pessoa fazer a previdência privada, porque a previdência privada eu estou pensando lá no futuro, né? Então, a gente entende o que da previdência privada? Que é um investimento para o longo prazo. Ali não é uma poupança, tá? A previdência privada não é uma poupança em que você vai acumulando seu dinheiro e você pode resgatar quando quiser. Por quê? Porque tem tributação. Você vai pagar imposto de renda, né? E quando o imposto de renda é regressivo, se você sacar ele antes do tempo, você vai pagar absurdo, às vezes 30% de imposto de renda. Isso é muito alto.
Então, entendam, a previdência privada não é uma aposentadoria, ou desculpa, não é uma poupança. A previdência privada não é um dinheiro que você vai colocar, que você pode retirar quando precisa. E isso é uma coisa que as pessoas erram muito. Por quê? Elas não têm nenhuma reserva de dinheiro e começam a colocar o dinheiro lá na previdência privada. E quando acontece uma urgência, né? O dinheiro, o salário atrasou, minhas contas bagunçaram, aconteceu um imprevisto muito grande na minha vida, né? Aconteceu um problema com o carro e eu não tinha seguro, aconteceu um problema de saúde na família, qualquer coisa do tipo. Aí você lembra e faz o quê? Ó, tem minha previdência privada, né? E você vai lá e quer resgatar o dinheiro. E como você não entende da tributação, você solicita o resgate. Quando o imposto de renda come lá, aí você, poxa vida, olha o tanto de dinheiro que foi para o imposto de renda. E eu não já não estou falando de uma história que eu ouvi só uma vez, não. Eu já ouvi assim várias vezes, né? A pessoa coloca lá o dinheiro na previdência e ela acha que ela pode retirar aquele dinheiro quando ela precisar. Não funciona dessa forma, tá, gente? Então, antes de você ter previdência privada, tenha a sua reserva de emergência. Por quê? É aquele dinheiro de reserva que é para imprevistos. A sua previdência é para o longo prazo. É a mesma ideia de investimentos. As pessoas falam assim, Suzana, eu posso começar a investir para o longo prazo se eu ainda não tenho reserva? Não, né? Não dá. Você primeiro tem que ter a sua reserva. Então, como a previdência é para o longo prazo, você tem que ter a sua reserva primeiro, depois a sua previdência, certo? Mas a previdência não é um vilão, tá? Não é um vilão. O problema da previdência é que ela não vai te dar o retorno que você está esperando, tá? E a gente vai conversar sobre isso agora. Quais os tipos de previdência que tem? Gente, nós temos dois tipos de previdência, tá? É o PGBL, né? O Plano Gerador de Benefício Livre. Deixa eu só conferir se é essa sigla mesmo, porque eu não sou muito ligada em sigla. Plano Gerador de Benefícios Livres, é isso mesmo. Não me pergunte qual a lógica dessa sigla, porque eu também não entendo, tá? PGBL. E o VGBL é o Vida Gerador de Benefícios Livres. Umas siglas que não tem nem lógica. Então, vamos lá. Gente, qual a diferença das duas, né? As duas previdências têm diferença e servem para pessoas diferentes. O que eu já vi muito é, assim, uma pessoa, ela ter os dois tipos de previdência e mais de um. Tipo, eu tenho 4 previdências privadas. E aí você coloca um aporte financeiro muito grande a uma rentabilidade muito baixa. E aí o seu dinheiro não rende, o seu dinheiro não multiplica, porque se a sua previdência ela tem uma rentabilidade muito baixa, ou seja, ela é conservadora, é a mesma coisa que você colocar o seu dinheiro no Tesouro Selic, né? Mais ou menos parecido. Ela vai te retornar aí 2, 3% ao ano, né? No máximo, uma renda fixa um pouquinho melhor. Então, 2, 3% ao ano para uma acumulação de patrimônio é muito pouco, tá, gente? Muito pouco. Então, a gente tem que buscar aí 8, 10% ao ano para isso, para que o seu dinheiro trabalhe por você de fato, tá? Então, vamos lá. Eu considero a previdência privada como alguns objetivos. Sabe aquela pessoa que ela não quer aprender a investir? É legal que ela tenha uma previdência privada, tá? Porque se ela não quer aprender a investir, a previdência privada vai ser o investimento dela. Sabe aquela pessoa que ela não tem disciplina nenhuma? É melhor ela ter uma previdência privada. Algumas pessoas que têm empresas, por exemplo, que a empresa dá um incentivo, né, que são aquelas previdências corporativas, é legal também essa pessoa ter uma previdência privada. Aquela pessoa que paga muito imposto, né? Aquela pessoa que paga muito imposto também é legal ela ter uma previdência privada. E o Guilherme, se quiser contribuir aí, Guilherme, fique à vontade, tá? Seja bem-vindo. Então vamos lá. O que é o PGBL, gente? O PGBL, né? Você consegue restituir imposto de renda no próximo ano ao da aplicação, tá? Então você precisa entender assim: se você paga muito imposto de renda e a sua renda é alta, é legal que você
faça um PGBL, principalmente se você fizer a declaração de imposto de renda completa. E se você não entende algumas coisas sobre imposto de renda, converse com o seu contador, né? Não é o intuito da live falar sobre imposto de renda, e sim sobre as previdências privadas. E aí, gente, por exemplo, vamos dar um exemplo de como isso funciona. Se você tiver uma renda anual bruta, eu vou usar 100 mil reais para facilitar as contas. Se você tiver uma renda anual bruta de 100 mil reais, tá? Recebi 100 mil reais no ano bruto, né? Sem descontar nada. E você pega 12% disso, ou seja, 12 mil, e vai colocar num PGBL, numa previdência PGBL. Esses 12 mil saem, né, do que vai ser descontado imposto de renda. Então, só vai descontar imposto de renda sobre os 88 mil. Então, todo ano, você tira 12% do que vai ser descontado imposto de renda. E isso vale a pena para quem para quem paga muito imposto de renda. Então, só é limitado a 12% ao ano. Então, não adianta você dizer, eu quero colocar 30 mil na minha previdência de PGBL. Não adianta. Só vai ter esse benefício de tributação quando você colocar só 12%. E como o Guilherme está falando, né? Ele serve como pecúlio, né? O que é? Como pecúlio é que não entra em inventário, né? Ele vai funcionar como um seguro de vida também. Ou seja, quando passa de sucessão e herança, né? Em caso de morte, esse dinheiro ele não entra em inventário. E para quem já passou por esses processos de inventário, né, sabe que é um processo bem chato e caro, né, porque geralmente é 20% que você paga aí, de todo o patrimônio você paga de imposto, né? Então, voltando. Então, o PGBL, ele tem essa vantagem, né, de você ter esse benefício fiscal. Isso é legal, tá, gente? Isso não é nenhum... Você consegue diminuir o que você paga de imposto de renda de forma legal. Só que lá no final, você vai pagar imposto de renda sobre o todo, tá? Sobre o montante inteiro. Eu consegui juntar 500 mil. Então, o imposto de renda vai incidir sobre esses 500 mil. E depois eu vou falar sobre a tabela regressiva e sobre a tabela de tributação, regressiva ou progressiva, tá? E aí tem algumas coisinhas, né? Se alguém quiser acrescentar aí que lembre, o Guilherme tá aí, Guilherme se apresenta aí, tá, Guilherme? É assessor da Warren, né? Eu acho que é isso. Espero que eu não esteja falando errado. E o VGBL, gente, a diferença é que o VGBL é geralmente para pessoas que têm uma renda menor, tá? Porque a pessoa não paga imposto de renda, né? Para ela, aquela vantagem do PGBL não tem sentido. Então, o VGBL, ele é mais vantajoso para quem tem uma renda menor, né? Para quem não tem muito imposto de renda a restituir, né? E isso traz benefícios para essas pessoas, né? Por quê? Porque ela não tem essa isenção de imposto de renda aí ano a ano. Só que aí lá no final, né, ela tem o benefício de o imposto de renda vai ser cobrado só sobre a rentabilidade, né? É apenas sobre o lucro e não sobre o valor total. Então, basicamente, a diferença entre elas é essa, tá? Então, basicamente, a diferença é essa. Só que existe regime de tributação diferente para cada uma das duas, né? O PGBL pode ter uma tributação regressiva ou progressiva e o VGBL pode ter uma tributação regressiva ou progressiva, tá? O que é uma tributação regressiva, né? Ela vai diminuindo aos poucos. Ela começa com 35% nos 2 primeiros anos, e ela vai para 30%, e ela vai para 25%, 20%, 15%. Quando passa de 10 anos, aí a tributação é 10%, tá? E o que mais acontece? As pessoas estão com 5 anos de previdência. Aí ela vai lá e diz, eu estou precisando desse dinheiro urgentemente. E aí paga 25% de tudo que tem lá, se você tiver um PGBL, por exemplo. E 25% de tudo que tem lá, gente, é um valor
muito alto. Então, o ideal é que você espere, né, chegar na tributação mínima, né? Porque a ideia da Previdência é justamente essa, é você acumular um patrimônio lá, né? Então, a ideia não é uma reserva de emergência ou uma poupança que você está juntando dinheiro lá, né? E as pessoas, como não têm essa ideia fixa, acabam cometendo esse erro de resgatar uma previdência e pagar um valor muito alto por isso. Então, entendam, como o Guilherme está falando, entendam a estratégia, né? Você está fazendo a previdência privada porque você está fazendo, você já tem as outras coisas, né? Você já tem seguro, você já tem reserva. Quando hoje à tarde, na live de hoje à tarde, eu vou falar justamente sobre essa proteção que o nosso patrimônio precisa. E os médicos precisam ter essa consciência, que a gente precisa de proteção. O que é essa proteção? A nossa proteção entra a reserva, entre os nossos seguros, né? Seguro de responsabilidade civil, né? Às vezes eu converso com médicos que fazem cirurgias, procedimentos, coisas super arriscadas, não tem um seguro de responsabilidade civil, né? Que é aquele seguro para processos, né? Quando você acontecer de você precisar pagar a indenização super alta. Então, isso é uma forma de proteger o nosso patrimônio. Então, se você não tem nada disso, aí você faz uma previdência, se acontecer qualquer coisa aí no meio do caminho, você vai precisar de dinheiro de uma forma urgente, e aí você vai fazer o quê? Saca sua previdência privada e perde dinheiro aí nessa estratégia errada, tá? Já a tributação progressiva, né? A progressiva, e lembrando que o PGBL, a tributação é sobre o todo, e o VGBL é sobre o lucro, tá? Então, a tabela progressiva é uma tabela especial, tá? Uma tabela diferente, né? Então, cada ano sai uma tabela diferente, mas é uma tabela que vai, né, progredindo aí. Mas para quem tem renda menor, ela é menor, para quem tem renda maior, ela é maior, tá? Dependendo da sua renda, você consegue até chegar a 100% de dedução do imposto. Mas você precisa declarar tudo, né? Tem uma declaração diferente. Então, gente, mais ou menos, né, falando sobre os tipos de previdência e a tributação, é mais ou menos isso. Agora, lembra que eu estava falando para vocês sobre as taxas, né? Por exemplo, quando a gente vai escolher um carro, a gente pergunta, é gasolina? É diesel? Né? O carro é isso, o carro é aquilo, quanto que esse carro gasta, quanto que... E quando a pessoa vai contratar a previdência, ela não pergunta, né? Ela não entende o que ela tem que saber, né? O que ela tem que perguntar. Então, uma coisa super importante na hora de você contratar uma previdência privada, é a taxa de administração, né? Porque é aqui onde a instituição vai lucrar em cima de você. Por exemplo, você está com uma previdência privada que te rende, né, até uma quantidade razoável aí, né, comparando com as previdências. Digamos, previdência privada tem uma rentabilidade de 4% ao ano, né? Tudo bem. Mas aí, quando você vai ver a taxa de administração da previdência privada, é uma taxa de administração de 2% ao ano, né? De 1,5% ao ano. E aí se torna uma taxa de administração muito alta. Por quê? Porque ela pegou, né, o seu dinheiro para colocar numa rentabilidade que nem é tão alta assim e te cobra muito para fazer isso, tá? Então, igual eu estava comentando naquele fundo lá, né? O fundo do banco, colocando meu dinheiro para render 2%, é uma taxa de administração de 1,75%. Então, meu dinheiro está trabalhando exclusivamente para eles. E na Previdência, a gente precisa ficar muito atento a isso. Qual a taxa de administração, né, que essa Previdência está me cobrando? Então, a taxa de administração, ela pode ser matadora aí nesse processo, né, de você acumular o seu patrimônio e pensar na sua liberdade financeira. Então, quanto menor, melhor, né?
a gente vai comparar previdências privadas, às vezes tem uma que me traz uma rentabilidade um pouquinho melhor, mas a gente tem que ir atrás de rentabilidades menores também, tá? E aí, além da taxa de administração, tem a taxa de carregamento. Algumas previdências privadas já nem tem mais a taxa de carregamento, mas algumas têm. E a taxa de carregamento é complicada. Por quê? Toda vez que você coloca dinheiro lá, eles tiram uma porcentagem. Então, quando você coloca 500, toda vez que você colocar dinheiro lá, você paga, tá? Então, tem algumas previdências, né, que elas têm zero de carregamento. Geralmente, essas previdências são fora do banco, né? Não são aquela previdência comum do banco, tá? Então, isso é uma coisa importante de vocês olharem. Taxa de administração, quanto que esse banco está cobrando, essa empresa está cobrando para eu ter minha previdência privada, né? 1% ao ano, 1,5%, 2%, né? Se ela estiver me cobrando 0,6%, melhor ainda, 0,5%, tá? Então, quanto menor a taxa de administração, melhor. Taxa de carregamento, nem aceitem, né? Nem aceitem taxa de carregamento, porque já tem algumas empresas que nem taxa de carregamento não tem mais, tá? Então, tem taxa de carregamento? Sai fora, tá? Porque isso é complicado. Aí você vai olhar a taxa de rentabilidade, né? É importante você se basear pela Selic. Por quê? Porque a maioria das previdências, né, são conservadoras, e pode ser que quando você for fazer uma previdência, você coloque lá a sua previdência como conservadora. Se a previdência, se você tem uma boa estratégia e você tem previdência privada, né, você pode até colocar ela lá como conservadora e por fora você faz os seus investimentos mais agressivos, tá? Mais na renda fixa e tal. Então, se baseia pela Selic. Quanto está a Selic atualmente? 2%, né? Qual a taxa de administração dessa previdência? Vamos dizer, 0,5%. Então, eu sei, né, que para eu ter uma rentabilidade que alcance 2%, tirando a taxa de administração, essa previdência tem que me devolver 2,5% para cima. Porque a gente tem que pensar que ainda vai pagar imposto de renda, né, gente? Então, já descontando imposto de renda, tem que ser de 3 para cima. Isso para ela me render pelo menos aí próximo da Selic, tá? Então, comecem a pensar. Lembra que eu estava falando ontem sobre a referência? Lembra quando a gente olha exame? Sempre quando a gente olha exame, a gente usa uma referência, né? Cadê a referência? Para eu saber se está alto ou se está baixo, eu preciso de uma referência. A Selic é a referência, né? É referência da taxa básica de juros, né, do Brasil. Então, usem a Selic como referência. Quando o banco rende 3% e me cobra 1,5% de administração, só fica 1,5%. Se a Selic é 2%, está ruim. Então, sempre usam a Selic como a referência de vocês. E aí tem outras taxas, né? Outras coisinhas por trás também, mas eu acredito que essas três fazem uma diferença muito grande. Você entender a taxa de administração, a taxa de carregamento e a rentabilidade. Acho que se você entende essas três na hora de fazer uma previdência e entende se você quer um VGBL ou um PGBL, isso já começa a abrir mais ainda os seus olhos. Então, para você contratar uma previdência, entende para que eu quero a previdência, né? Será que eu quero ela para me ajudar como benefício fiscal, para reduzir meu imposto de renda? Então, você vai entrar numa previdência PGBL, né? Para você ter esse benefício, você sabe que você só pode investir até 12% da sua renda anual bruta. Então, não adianta colocar mais, porque você não vai ter mais esse benefício fiscal. Aí eu coloquei 20%, então era 12%, né? Era até 12% o benefício fiscal. Aqueles 8% que passou, esses 8% você não vai ter o benefício fiscal sobre ele. Vai render lá, né? Mas você não vai ter o benefício fiscal. Então, qual é a ideia? Eu quero ter uma parte
do meu investimento como um pecúlio, né? Ou seja, se acontecer alguma coisa, se eu morrer, né? Essa parte entra como sucessão. Então, o restante vai entrar em inventário e a parte da previdência não entra. Então, sempre quando a gente tem, né, investimentos, isso pode ser interessante, isso pode ser uma boa estratégia ter a previdência. Por que que eu estou falando hoje que ela pode ser um sabotador muito grande? Porque ela não pode ser a sua única saída para a aposentadoria. Não considere a previdência privada como a sua única saída para a aposentadoria. E também não adianta você ter 4 previdências privadas. Por quê? Porque você vai estar colocando muito dinheiro em uma coisa que rende pouco. A estratégia você pode até ter sua previdência privada, né? Como uma parte mais segura aí dos seus investimentos, porque ele vai ter uma certa segurança lá, né? Na renda fixa não vai render muito, mas vai ter uma certa segurança. E o restante você precisa buscar rentabilidade melhor. Você precisa entender que o processo, né, de acumulação de patrimônio e de liberdade financeira, ele precisa de uma rentabilidade razoável. E isso vai entrar em 8% ao ano, 10% ao ano, 12% ao ano. E então, se a gente alcançar uma rentabilidade de 12% ao ano, já vai ser uma rentabilidade bem legal. Se for mais, melhor ainda. Mas também não adianta você entrar querendo rentabilidade super alta, sabe? O maior erro do investidor é querer enriquecer para ontem. Ele entra querendo alcançar a maior rentabilidade. É igual um músculo, a gente vai treinando, né? E você vai treinando alcançar melhores rentabilidades, com certeza. Então, gente, sobre previdência privada, era esse o assunto. E aí, me conta, quem tem previdência, quem sabe o que é a sua previdência, né? Você tem a previdência privada como uma estratégia ou você tem a previdência privada sem entender por que tinha, né? Eu espero que saindo daqui, quem tem previdência privada precisa ir atrás lá, né? Do contrato da previdência e entender. Minha previdência privada é o quê? PGBL ou é VGBL? Quanto da minha renda eu estou colocando lá? Será que eu estou aproveitando, né, essa isenção? Será que qual a taxa de administração da minha previdência? Né? Tem taxa de carregamento? Né? Então, Isaura, sai daqui e vai atrás disso. Tem taxa de administração? Quanto que cobra de taxa de administração? Tem taxa de carregamento? Taxa de rentabilidade? Então, se você souber pelo menos essas coisas, PGBL ou VGBL? Regressivo ou progressivo, imposto de renda? Qual a taxa de administração? Qual a taxa de carregamento? Tem, se não tiver, melhor ainda, tem que ser zero. E a rentabilidade, tá? Então, muita gente tem previdência, né? Muita gente não entende nem o que tem. É igual aos investimentos. Tem muita gente que investe, gente, não sabe nem o que é uma renda fixa, nem o que é renda variável, nem o que é o CDB, nem o que é um fundo de investimentos. E aí vai investir, vai colocando dinheiro para os outros cuidarem, né? A pessoa toma a decisão por você e às vezes aquilo nem condiz com o que você quer para o seu futuro. Então, como o Guilherme comentou, que estratégia é tudo e você precisa ter estratégia também. Né? Assessores, essas pessoas podem te ajudar, né, a entender sua estratégia, um planejador financeiro pode te ajudar, mas quando alguém te oferece esses investimentos, tipo previdência, né, quando o banco vai lá e faz investimentos automáticos por você, ele não está entendendo os seus objetivos, as suas metas, as suas estratégias, e não deixem o dinheiro de vocês na mão dos outros dessa forma, tá? A gente precisa ter mais empoderamento sobre o nosso dinheiro, a gente precisa ter mais consciência das coisas que a gente faz com o nosso dinheiro e ter mais consciência dos nossos objetivos, tá bom? Então era isso. Um grande abraço. Obrigada pela participação de todos vocês e à tarde a gente volta, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau.